2008, inaugura-se aqui, no Brasil, um grande tema, que é o tema do controle da convencionalidade das leis. Eu tive a honra de orientar um excelente trabalho de mestrado a respeito da professora aqui da casa, a professora Patrícia Figueiredo, que trabalhou esse tema, ou seja, seja a visão trapézio, seja a visão pirâmide, qual é o resultado da voz do STF nesse julgamento de dezembro de 2008? Que nós temos que interpretar as leis levando em consideração os tratados de direitos humanos e a Constituição. Não só os tratados, mas a jurisprudência protetiva internacional. Então, professor Carlos, eu creio que é fundamental disseminar e potencializar a importância deste julgado, que é o recurso extraordinário 466343, julgado em dezembro de 2008. Com relação aos Estados Unidos, todos nós lembramos quando o presidente Obama toma posse, diz ele: no meu governo será inaceitável a tortura e no meu governo nós fecharemos Guantánamo. Nós todos aplaudimos e, na verdade, trago a vocês aqui uma matéria que saiu na imprensa internacional, no International Herald Tribune, de final de abril desse ano, sobre a situação de Guantánamo, em que há aqui o dado de que o Pentágono norte-americano está por investir 200 milhões de dólares na expansão de Guantánamo. E hoje nós temos ainda 166 homens ainda lá, mais de uma década lá estão, sem que haja acusação formal, sem que haja julgamento, sem que haja devido processo legal. Quer dizer, eu realmente, ainda que a Corte Suprema norte-americana ao menos tenha invalidado os tribunais militares da era Bush, isso também é demais, né? Então o judiciário de alguma maneira limitou, nós temos essa situação inaceitável em 2013. Guantánamo, Abu Ghraib são excrescências que violam qualquer parâmetro protetivo internacional. A posição dos Estados Unidos hoje há um campo, pelo menos, de cientistas políticos norte-americanos, dentre eles Joseph Nye, que defendem que, se os Estados Unidos pretendem manter a hegemonia, devem não só se valer do hard power, mas da diplomacia, do consenso, e devem jogar o jogo internacional. Quer dizer, não é só pela força, isso é insustentável a médio e longo prazo. Quer dizer, o superpoderio norte-americano não teria sustentabilidade no projeto hegemônico a médio e largo prazo, apenas com a força. Mas eu lamento, creio, aqui, confesso a vocês que tinha muitas expectativas na era Obama, imaginava que o presidente poderia honrar aqui a sua declaração inicial. Este caso está no sistema interamericano, Guantánamo. Eu mesma pude assistir uma audiência contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos buscam afastar o sistema interamericano deste caso, dizendo: não, Guantánamo é outra coisa, se aplica o direito humanitário, a lei da guerra, que lá é outra história, não estamos em situação de normalidade institucional. Mas é uma tese que não me convence, e realmente eu creio que é fundamental que haja cada vez mais, não é, que os Estados Unidos possam entrar nesse jogo. Agora, eu devo dizer aqui também que eu sou do time que defende: é melhor o mundo com a ONU do que sem a ONU. Ou seja, ainda que há, não é, a necessidade de democratização, de fortalecimento da ONU, etc., e de que nós possamos lutar contra essa seletividade, é a única maneira, o multilateralismo é a única maneira de ainda deter a força do império. Então essa é a minha avaliação. Antes de passarmos a palavra ao professor Juliano Henrique, eu gostaria de informar aos nossos alunos que nós teremos um sorteio de 2 livros da obra da professora Flávia Piovesan. 3 livros, né? Mas são 3 unidades mais 2 títulos: Temas de Direitos Humanos e Direito Constitucional e Internacional. Então, peço para que permaneçam no nosso auditório. Após a resposta ao questionamento do professor Juliano, nós teremos o sorteio, que será de uma forma
um pouco inusitada, e a professora Flávia que vai decidir como esse sorteio vai acontecer, tá ok? Muito obrigado. Professor Juliano. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Sérgio Braga pela semana jurídica que estamos tendo sobre direitos humanos. O professor Vladimir, a qual estendo todo o cumprimento aos colegas de docência presente e aos queridos alunos. A presença da senhora hoje aqui foi muito esperada, pelo menos nas minhas aulas de direitos humanos. Afinal, é uma pessoa que a gente está comentando em sala de aula. E eu queria ouvir um pouco a opinião da senhora sobre uma questão polêmica que o Brasil está enfrentando e que a senhora domina muito bem, que é a processualística internacional, que é o caso da guerrilha do Araguaia e a condenação na Corte Interamericana. O Brasil foi condenado, a sentença tem mais de 100 itens para cumprimento da condenação, e o Brasil cumpriu alguns itens, e fala que está cumprindo a sentença. E sendo que as famílias, aí contatos que eu tive com as famílias, um dos itens importantes, que seria a identificação dos cadáveres, o Brasil não cumpre. Ele cumpriu a publicação, fez a Comissão da Verdade, que fala que está cumprindo com a Comissão da Verdade, sendo que as próprias famílias não identificam a Comissão da Verdade como cumprimento da sentença. Eles têm uma Comissão da Verdade da guerrilha do Araguaia. Então fica aquela indagação. Foi condenado internacionalmente, é um caso importante, só que essas famílias, que elas mais queriam era ter os seus cadáveres para poder enterrar. Acho que é um direito humano mais do que fundamental, enterrar os seus mortos. E o Estado brasileiro não cumpre com esse item. E aí fica aquele impacto. Como obrigar o Estado brasileiro a cumprir um item tão importante da sentença, e ele fica cumprindo outros itens que a própria família julga que não estão sendo realizados os seus direitos. O Estado brasileiro fala que realizou os direitos humanos, as famílias não identificam a realização de direitos humanos diante da forma que está sendo atuada pelo Estado brasileiro. Então, como que fica esse impasse? Como que a senhora vê a possibilidade de somar esse tipo de impasse? Eu agradeço imensamente, professor Juliano, a também tão instigante questão. Aqui, a minha visão específica sobre esse tema, nós temos a sentença da Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, da guerrilha do Araguaia, proferida dia 24 de novembro de 2010. Como diz o professor Juliano, a sentença é bastante ampla, mas reconhece que a lei de anistia 79 é incompatível com os parâmetros da Convenção Americana, o que não foi novidade. Não é? Para os estudiosos do sistema interamericano, a Corte tinha e tem uma consistente jurisprudência, entendendo que as leis de anistia simbolizam um ilícito internacional, porque simbolizam a denegação da justiça e a perpetuação da impunidade e traduzem uma injustiça continuada. São as palavras da Corte, no caso Barros Altos contra o Peru, 2001, o caso Almonaster Eliano contra o Chile, em 2006, o caso Lacatunda, tem o caso Gelman, de 2011, que é mais recente, o caso Gomes Lund vai nessa toada. Eu vejo a sentença da Corte não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. Aliás, essa é a visão que eu tenho dos direitos humanos. Os direitos humanos demandam lutas incessantes, e nessas lutas sempre o ponto de chegada simboliza um novo ponto de partida, porque os desafios são incessantes. De modo que, aplicada esta visão aqui, vejo a sentença não como fim de um processo, senão como início de um novo processo político. E esse processo tem a ver com a bandeira da justiça de transição. A justiça de transição lida com o desafio de ritualizar a passagem de regimes pretéritos autoritários para regimes democráticos. Então, como lidar com o passado? Vejam, eu aqui defendo que a justiça de transição, para ser completa, deveria ao menos abarcar 4 agendas. O direito à verdade, não só na dimensão individual, mas também coletiva. O professor Juliano traz direito ao luto, que é um direito sagrado, de enterrar decentemente, com dignidade, os nossos entes queridos, sob pena até de sofrermos uma tortura psicológica. O direito à verdade na dimensão coletiva, quer dizer, o Brasil, os nossos filhos,
tem o direito de conhecer a nossa história até para não repeti-la, não é? Prevenção e a identidade coletiva. Então, a verdade, o direito à verdade é a primeira dimensão. O direito à justiça é a segunda dimensão. O direito à reparação, terceira dimensão. E reformas institucionais. Vejam, até 2011, estudiosos desse tema chegavam à seguinte conclusão. Há países da nossa região, como o caso da Argentina, talvez seja o caso mais emblemático, que percorreram de forma mais satisfatória os 4 eixos da justiça de transição. Países que satisfizeram de forma intermediária e países que apresentam uma justiça de transição absolutamente incompleta, que era o caso brasileiro. Até 2011, dos 4 eixos, apenas havíamos o eixo reparação, com a lei de 95, que reconheceu como mortos os desaparecidos políticos, fixando uma indenização. Temos aí todo o trabalho louvável da Comissão de Anistia. Então, políticas de reparação têm sido adotadas. Mas nos resta o direito à verdade, à justiça e a reformas institucionais. Com a decisão da Corte, que veja que houve uma força catalisadora para que o Brasil avançasse. Eu questiono, realmente duvido, se nós teríamos, em novembro de 2011, a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e a lei que assegura o acesso à informação pública não fosse a condenação do Brasil. Tenho dúvidas profundas e creio que nós não teríamos esses 2 ganhos. A questão, professor Juliano, é, ainda que haja críticas com relação à Comissão Nacional da Verdade, o ponto é, com a verdade aí, não é, a luz, quando nós saímos da opacidade, da penumbra, e a verdade vem de forma escancarada, como lidar com ela? Ou seja, o mandato da Comissão da Verdade é desvendar o ocorrido. A questão que eu coloco é, e depois? Como lidar com esta verdade? E nós já temos aí iniciativas importantes do Ministério Público Federal. Tivemos em agosto, 30 de agosto do ano passado, a primeira denúncia acolhida contra Sebastião Curió pela Justiça do Pará, com o seguinte argumento: crime de desaparecimento forçado ou de sequestro é um crime em estado de consumação, enquanto não forem localizados os restos mortais da vítima. Não há que se falar em prescrição. São crimes que ainda estão, delitos permanentes. Então, isso abre, me parece, um horizonte para o direito à justiça. E temos que encampar reformas institucionais. Há uma pesquisadora chamada Kathleen Sickin, que esteve no Brasil, estudos muito consistentes ela faz sobre a justiça de transição, buscando de alguma forma reagir à crítica de alguns que dizem: mas por que mexer no passado? Isso, na verdade, trará instabilidade, inclusive possibilidade de golpes. E ela comprova com um estudo muito denso que a justiça de transição, quando foi realizada, teve como efeito fortalecer a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos. Ou seja, divulga-se aqui aquela ideologia de que a lei vale para todos, ninguém está acima da legalidade e, portanto, todos são accountables, todos são puníveis, todos são alcançados pela legalidade. Então, eu aqui entendo que a decisão da Corte Interamericana está sendo cumprida paulatinamente, não na velocidade que o professor Juliano e eu gostaríamos, mas esse é o processo de luta pelos direitos, ou seja, são processos desafiadores, temos que ter perseverança, paciência, obstinação, quer dizer, a luta por direitos demanda esta determinação, e eu creio que nós estamos avançando nesta agenda, ainda que tenhamos tantos desafios.